E se você fosse obrigada a casar com um milionário implacável para salvar sua família? Ela era pura, inexperiente, tinha apenas 22 anos. E ele, 17 anos mais velho, mudou completamente o coração dela. Me conta, de onde você está assistindo? Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Essa história vai te emocionar. Às vezes, os muros mais difíceis de derrubar não são os que nos cercam, mas os que construímos dentro de nós mesmos. Quando Carolina Oliveira entrou naquele escritório imenso, com paredes de vidro que revelavam toda São Paulo a seus pés, sentiu suas pernas tremerem. Não era exatamente medo, mas algo próximo disso, uma mistura de pavor e resignação que a fazia querer fugir para bem longe. Mas não podia. Sua família dependia dela, e aquele homem sentado atrás da mesa de mogno, com olhos cinzentos que pareciam atravessar sua alma sem qualquer piedade, era sua única saída. O ar-condicionado soprava com força demais, criando um ambiente gélido que contrastava com o calor sufocante do verão paulistano. As solas de seus sapatos, os únicos que tinha para ocasiões especiais, comprados 3 anos antes com seu primeiro salário como garçonete, ressoavam contra o mármore polido enquanto avançava, consciente de cada imperfeição em seu vestido azul, cada fio solto em seu cabelo arrumado apressadamente. Rafael Santos nem sequer levantou o rosto completamente quando ela entrou. Aos 39 anos, era um magnata implacável que construíra seu império do zero, e os fios prateados que começavam a aparecer nas têmporas apenas acentuavam aquela aura de poder que o cercava. Seus dedos, longos e elegantes, deslizaram um documento pela superfície polida da mesa. "Assine aqui", disse com uma voz grave que reverberou pelas paredes. "O casamento será daqui a 3 dias. Carolina tinha apenas 22 anos, recém-formada em literatura por uma pequena universidade de Campinas. Seus sonhos incluíam abrir uma livraria aconchegante, onde crianças pudessem se sentar no chão, coberto de almofadas coloridas, para ouvir histórias. Jamais imaginou que estaria ali negociando sua liberdade como se fosse apenas mais uma transação comercial. "Posso ler primeiro?", perguntou, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Rafael ergueu o olhar pela primeira vez. Seus olhos, da cor exata de uma tempestade prestes a explodir, se fixaram nos dela. Carolina notou uma cicatriz quase imperceptível que atravessava sua sobrancelha esquerda. Um pequeno defeito naquele rosto perfeitamente esculpido. "Claro", respondeu ele com um toque de surpresa. Não esperava menos. Carolina tomou o documento entre suas mãos trêmulas. Cada palavra parecia uma sentença. Casamento por conveniência, aparências públicas, quartos separados, divórcio possível depois de 5 anos. A dívida de seu pai seria quitada imediatamente após a assinatura. 17 milhões de reais apagados com um simples traço de caneta. Seu pai havia investido todas as economias da família numa cooperativa de produtores de café que prometia revolucionar a produção no sul de Minas Gerais, mas que acabou sendo apenas uma fraude bem arquitetada. Quando os credores bateram à porta, não havia mais nada a fazer. E então surgiu ele. O empresário impiedoso conhecido por construir impérios e destruir concorrentes sem piscar, oferecendo pagar toda a dívida em troca de um casamento de conveniência. Carolina percorreu o documento com o olhar mais uma vez. Sua mão direita começou a suar em volta da caneta Mont Blanc que ele lhe estendera. A diferença de idade entre eles, 17 anos, era apenas um dos abismos que os separavam. "Por que eu?", perguntou finalmente, levantando os olhos para aquele olhar impenetrável. "Você poderia ter qualquer mulher que quisesse." Algo indecifrável cruzou o rosto de Rafael, tão fugaz que Carolina pensou tê-lo imaginado. "Preciso de uma esposa, não de uma amante", respondeu com frieza. "Alguém discreta, com educação, sem ambições desmedidas, nem conexões midiáticas. Alguém que compreenda o valor de um acordo." Carolina sentiu aquelas palavras como uma punhalada no peito. Para ele, ela não passava de uma mercadoria conveniente. Com a dignidade que lhe restava, assinou o documento. O arranhão da caneta sobre o papel soou como uma sentença. Lá fora, o sol começava a se esconder atrás dos arranha-céus da Avenida Paulista,
tingindo o céu de um vermelho sangrento que se filtrava pelos janelões, banhando o escritório com uma luz quase sobrenatural. "Bem-vinda à sua nova vida, Carolina Santos", disse ele, guardando o contrato numa gaveta com chave. Ela não respondeu. Em seu interior, algo havia se quebrado irremediavelmente, mas também, embora ainda não soubesse, algo novo começava a nascer. A mansão onde Carolina passou a viver no exclusivo bairro do Morumbi parecia mais uma prisão dourada do que um lar. Seu quarto, uma suíte enorme com vista para o Parque Burle Marx, onde ipês floriam e perfumavam o ar a cada primavera, estava decorado em tons de marfim e dourado, com móveis de época e uma cama tão grande que poderia abrigar uma família inteira. Apesar do luxo, o frio se infiltrava entre os lençóis de algodão egípcio cada noite. Os corredores eram longos e silenciosos, adornados com obras de Portinari e de Cavalcanti, que ela não compreendia totalmente, e móveis tão elegantes que tinha medo de tocar. Nos primeiros dias, perdeu-se várias vezes, tentando encontrar a sala de jantar ou a cozinha. Os funcionários, um exército silencioso de empregados com uniformes impecáveis, apareciam e desapareciam como por mágica, mantendo a casa em perfeito estado, sem que mal se notasse sua presença. Rafael praticamente não falava com ela. Suas interações se limitavam a jantares tensos, onde o único som era o tilintar dos talheres contra a porcelana fina. Ele saía ao amanhecer e retornava tarde, às vezes quando ela já havia se recolhido ao quarto. Uma tarde, após uma semana de casamento, Carolina decidiu explorar a casa mais a fundo. Percorreu cômodos que pareciam não ter sido usados em anos. Um salão de música, com um piano de cauda coberto por uma fina camada de poeira. Uma sala de bilhar com as bolas perfeitamente alinhadas. Uma estufa abandonada, onde as plantas haviam secado há muito tempo. No terceiro andar, encontrou uma porta entreaberta que dava para um cômodo que definitivamente não fazia parte do tour oficial que a governanta lhe mostrara no primeiro dia. A curiosidade foi maior que a prudência. Empurrou suavemente a porta e prendeu a respiração. Era claramente o escritório pessoal de Rafael. Diferente da frieza calculada que dominava o resto da casa, este espaço revelava outro tipo de personalidade. Estantes repletas de livros que ocupavam as paredes do chão ao teto, muitos deles claramente lidos e relidos. Uma velha poltrona de couro gasta junto à janela. Uma coleção de relógios antigos e fotografias, algo que não tinha visto em nenhuma outra parte da casa. Carolina se aproximou com cautela. Uma das imagens mostrava um menino de uns 10 anos, com o mesmo cabelo escuro e expressão séria de Rafael, sentado junto a uma mulher de beleza serena que tocava um violão. A semelhança era inegável. Sua mãe. Em outra, um adolescente recebia um prêmio de xadrez, sorrindo timidamente para a câmera. "O que você está fazendo aqui?" A voz cortante a sobressaltou tanto que deixou cair a moldura que segurava. O vidro se espatifou contra o chão. Rafael estava na entrada, com a gravata afrouxada e o rosto tenso de fúria. Seus olhos pousaram na fotografia caída e depois nela, com uma expressão que Carolina não soube interpretar. Raiva, dor, vulnerabilidade. "Sinto muito", balbuciou ela, abaixando-se instintivamente para recolher os pedaços de vidro. "A porta estava aberta e eu..." "Deixe isso", ordenou ele, aproximando-se com passos rápidos. "Vai se cortar." Mas já era tarde. Um fragmento afiado havia se cravado no dedo de Carolina. Uma gota de sangue caiu sobre a fotografia. Rafael se ajoelhou ao lado dela com movimentos bruscos. Suas mãos, surpreendentemente gentis para um homem com sua reputação, tomaram a dela para examinar o corte. "Não é profundo", murmurou, tirando um lenço imaculado do bolso para envolvê-lo ao redor de seu dedo. "Mas precisa de asepsia." Carolina conteve a respiração diante daquela proximidade inesperada. Ele cheirava a sândalo e a algo indefinível, uma mistura de café e papel antigo. "Era sua mãe, não é?" perguntou num sussurro, indicando com a cabeça a fotografia. "Você tem os olhos dela." Algo mudou na expressão de Rafael. Seus traços endureceram novamente, como se tivesse se lembrado de onde estava e com quem. "Não volte a entrar aqui", disse, levantando-se e recolhendo a fotografia com um cuidado quase reverencial.
Este lugar é proibido. Como esposa, você tem liberdade para se movimentar pelo resto da casa, mas meu escritório é território vedado. Entendido? Carolina assentiu, sentindo como se erguia novamente o muro entre eles, mais alto e intransponível que nunca. Sinto muito, repetiu, embora não estivesse certa de por que se desculpava exatamente. Por entrar sem permissão, por quebrar a moldura, ou por ter vislumbrado, ainda que por um instante, o homem por trás da máscara. A biblioteca se tornou o refúgio de Carolina. Era um cômodo amplo com janelões que davam para o jardim dos fundos, onde uma fonte de mármore borbulhava dia e noite. Ali descobriu tesouros literários. Primeiras edições de Machado de Assis, coleções completas de Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, antigos volumes de poesia encadernados em couro. Naquele espaço, rodeada de palavras alheias que ressoavam com as suas próprias, podia fingir por algumas horas que sua vida não havia se convertido numa elaborada mentira. Ali escrevia num caderno que trouxera consigo de Campinas, preenchendo páginas com reflexões, poemas e fragmentos de histórias que talvez um dia tivesse coragem de completar. Um mês após o casamento, durante uma tarde chuvosa que golpeava os vidros com fúria, Carolina estava absorta num exemplar de Grande Sertão Veredas, quando a porta da biblioteca se abriu. Sobressaltou-se ao ver Rafael no umbral, com o cabelo úmido e uma expressão indecifrável no rosto. "Não sabia que você estaria aqui", disse ele, fazendo menção de se retirar. "Não vá embora", respondeu ela, surpreendendo a si mesma. "A biblioteca é grande o suficiente para nós dois." Rafael hesitou um momento, mas finalmente entrou e se dirigiu a uma das estantes mais afastadas. Carolina o observou pelo canto do olho, enquanto ele selecionava um livro e se sentava numa poltrona junto à janela oposta. Era a primeira vez que compartilhavam um espaço sem a formalidade de uma refeição ou algum evento social ao qual deviam comparecer como parte de sua farsa matrimonial. O silêncio entre eles, pela primeira vez, não parecia incômodo. Apenas o som das páginas sendo viradas e da chuva batendo contra as janelas. Depois de uma hora, a curiosidade foi mais forte que a prudência. "O que você está lendo?" perguntou Carolina. Rafael levantou o olhar, como se tivesse esquecido que não estava sozinho. Hesitou um instante antes de mostrar a capa. A Odisseia, numa velha edição de capas verdes. "Meu pai lia para mim quando eu era criança", disse em voz baixa, com um tom que Carolina nunca havia escutado, quase vulnerável. "Antes que tudo mudasse." "O que mudou?" perguntou ela, fechando seu próprio livro e prestando-lhe toda a atenção. Rafael a olhou demoradamente, avaliando-a. Pareceu tomar uma decisão. "Meu pai era um homem brilhante, mas confiava demais nas pessoas. Perdeu tudo num golpe semelhante ao que seu pai sofreu." Fez uma pausa, seus olhos fixos na chuva que golpeava os vidros. "A diferença é que ele não suportou. Tirou a própria vida quando eu tinha 18 anos. Carolina conteve a respiração. Não esperava tal confissão. "Sinto muito", disse com sinceridade. "Não sinta. Ele me ensinou a lição mais importante. Nunca confie em ninguém. Nunca permita que alguém tenha poder sobre você." Seus dedos acariciaram a lombada do livro num gesto quase inconsciente. "Embora às vezes eu sinta falta do homem que eu era antes de aprender essa lição." Seus olhares se encontraram através do cômodo e, por um instante, Carolina vislumbrou algo naqueles olhos cinzentos. Não o poderoso empresário, mas o menino que um dia havia escutado histórias de heróis e monstros nos joelhos de seu pai. A revelação ficou suspensa entre eles, como uma ponte frágil, uma possibilidade de conexão que nenhum dos dois sabia como atravessar completamente. O toque de um celular quebrou o encanto. Rafael atendeu com brusquidão, e em segundos seu rosto voltou a endurecer com a máscara profissional que ela tão bem conhecia. Quando desligou, levantou-se e deixou o livro sobre a mesinha. "Tenho uma videoconferência com Tóquio", anunciou, dirigindo-se à porta. "Não me espere para jantar." Quando ele saiu, Carolina se aproximou da poltrona onde estivera sentado. Pegou a Odisseia entre suas mãos e abriu. Na primeira página, uma dedicatória escrita à mão com tinta já desbotada. "Para Rafael. Porque todos somos Ulisses, buscando nosso caminho de volta para casa.
Com amor, pai. Algo estremeceu em seu interior. Talvez houvesse mais em Rafael Santos do que deixava transparecer sua fachada impenetrável. O baile beneficente no Teatro Municipal era o evento social mais importante da temporada. Carolina contemplou seu reflexo no espelho de corpo inteiro, mal se reconhecendo. O vestido de seda vermelho intenso, desenhado exclusivamente para ela por um dos estilistas mais cotados do Brasil, ajustava-se ao seu corpo como uma segunda pele. Diamantes que lhe haviam sido emprestados pela joalheria mais exclusiva de São Paulo, outra mostra da influência de Rafael, adornavam seu pescoço e orelhas. A estilista e a maquiadora contratadas para a ocasião haviam trabalhado durante horas, transformando-a na versão sofisticada que se esperava da esposa de Rafael Santos. Seu cabelo, normalmente solto em ondas naturais, agora estava preso num elegante coque baixo que realçava seu pescoço esguio. O reflexo lhe devolveu um olhar inseguro. O vestido custava mais do que sua família ganhava em um ano, e embora soubesse que estava bonita, sentia-se como uma impostora. Uma boneca vestida para o papel que devia interpretar. Você está perfeita. A voz de Rafael a sobressaltou. Ele estava à porta do quarto, trajado com um smoking impecável que acentuava sua figura atlética. Seus olhos percorreram lentamente Carolina, com uma expressão que ela não soube interpretar. Me sinto uma fraude, confessou desviando o olhar. Todos saberão que não pertenço a esse mundo. Rafael se aproximou. Pela primeira vez desde que se conheceram, tomou sua mão com delicadeza. O contato enviou uma corrente elétrica pelo braço de Carolina. A maioria das pessoas nesse baile é a verdadeira fraude, disse com um toque de amargura. Herdeiros que nunca trabalharam um dia sequer, empresários que sorriem enquanto planejam golpes pelas costas, socialites cuja única habilidade é gastar fortunas alheias. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela no espelho. Você, pelo menos, é autêntica. Carolina não soube o que responder diante daquele inesperado elogio. Um nó se formou em sua garganta. Pronta? Perguntou ele, oferecendo-lhe o braço. Ela assentiu e o tomou, sentindo a solidez de sua presença como um estranho consolo. O Teatro Municipal resplandecia naquela noite. Candelabros de cristal iluminavam o salão principal, onde a elite paulistana se reunia entre taças de champanhe e conversas estudadamente casuais. Carolina sentia todos os olhares sobre eles, enquanto avançavam entre a multidão. As mulheres avaliavam seu vestido, seu penteado, seu direito de estar de braço dado com o homem mais cobiçado do país. Os homens mediam Rafael com uma mistura de inveja e respeito. Sorria, murmurou ele junto ao seu ouvido. Estão esperando que você fale para destroçá-la depois. Carolina compôs seu melhor sorriso, lembrando-se dos conselhos da assessora de imagem que Rafael havia contratado para prepará-la. Costas retas, queixo ligeiramente elevado, passos pequenos, mas seguros. Durante a primeira hora, conseguiu navegar pelas conversas superficiais sem grandes dificuldades. Rafael permanecia ao seu lado, intervindo quando o assunto se desviava para temas empresariais ou políticos. Ela notava como seu rosto se transformava nesses momentos, adquirindo aquela dureza calculada que o fazia temível nas salas de reuniões. A tensão se rompeu quando uma mulher elegante, carregada de joias que cintilavam sob as luzes de cristal, aproximou-se com um sorriso afiado. Rafael, querido, que surpresa vê-lo acompanhado, disse com falsa doçura. E com uma esposa, nada menos. Todo São Paulo comenta seu repentino casamento. Mônica, respondeu ele com frieza cortês. Esta é Carolina, minha esposa. A mulher avaliou Carolina dos pés à cabeça com um desdém mal disfarçado. Deve ser difícil para você, querida, vinda do nada tentando se encaixar neste mundo, comentou em voz alta o suficiente para que outros ouvissem. Aposto que nem sabe qual vinho pedir. Carolina sentiu o sangue subir ao rosto, as lágrimas queimando nos olhos. Os olhares dos presentes pesavam sobre ela como lápides. Quis afundar, desaparecer, correr para longe daquele mundo ao qual claramente não pertencia. Mas antes que pudesse responder, sentiu a mão de Rafael sob a mesa, a primeira vez que a tocava voluntariamente em público, apertando a sua com força.
Quando falou, sua voz tinha um fio gelado que cortava como uma faca. Minha esposa tem mais classe em um fio de cabelo do que você terá em toda a sua vida, Mônica, disse com uma frieza que fez com que todos ao redor contivessem a respiração. Sugiro que se retire antes que eu lembre a todos os presentes como você realmente conseguiu sua coleção de arte. A mulher empalideceu e se afastou apressadamente. As testemunhas disfarçaram, fingindo não ter ouvido a troca de palavras, mas a mensagem estava clara. Ninguém devia mexer com a esposa de Rafael Santos. Carolina olhou para seu marido, atônita diante daquela defesa inesperada, e pela primeira vez viu algo diferente em seus olhos cinzentos, uma chama protetora que a fez questionar tudo o que acreditava saber sobre ele. Obrigada, sussurrou quando ficaram relativamente sozinhos. Rafael não respondeu, mas não soltou sua mão durante o resto da noite. A descoberta chegou de maneira inesperada, como costumam chegar as verdades mais importantes. Carolina estava ajudando Dona Zefa, a governanta de cabelo grisalho e sotaque nordestino que trabalhava na casa há décadas, a dobrar lençóis perfumados com lavanda para o armário de roupa branca. Era uma tarefa que havia insistido em fazer ela mesma, apesar dos protestos iniciais dos funcionários, que consideravam impróprio que a patroa realizasse tarefas domésticas. A senhora tem as mãos macias, comentou Dona Zefa, observando como Carolina alisava com cuidado as rugas do tecido, como as de uma menina. Não foram feitas para o trabalho pesado. As mãos da minha mãe estão cheias de calos, respondeu Carolina com um sorriso melancólico. Ela sempre dizia que eram medalhas de honra, ganhas limpando casas alheias para que eu pudesse estudar. Dona Zefa olhou com uma expressão indecifrável, mistura de aprovação e curiosidade. Sabe, o patrão também vem de origem humilde, embora poucos saberiam disso hoje, disse em voz baixa, como compartilhando um segredo. O avô dele era mineiro em Santa Catarina. O pai conseguiu estudar engenharia e fundou uma pequena empresa que cresceu mais do que se esperava. Carolina conteve a respiração. Era a primeira vez que alguém lhe falava sobre o passado familiar de Rafael. E o que aconteceu com eles? Perguntou com cautela. Ele nunca os menciona. Dona Zefa olhou para a porta, certificando-se de que estavam sozinhas. Quando falou, sua voz era quase um sussurro. Foi abandonado pela família quando tinha apenas 18 anos, revelou a mulher, depois de um conflito devastador sobre o rumo dos negócios. O pai queria vender a empresa para uma multinacional. Ele se opôs, insistindo que deviam mantê-la independente. A discussão ficou tão amarga que seus pais e seu irmão mais novo o rejeitaram completamente, cortando todos os laços. Deixaram-no sozinho? Perguntou Carolina, tentando imaginar a dor de semelhante rejeição. Foram viver na Austrália sem nem deixar um endereço de contato, confirmou Dona Zefa, seus olhos antigos, cheios de uma tristeza que parecia ter guardado durante anos. O patrão tinha um apartamento pequeno que havia comprado com suas primeiras economias. Trancou-se lá durante semanas. Quando saiu era outro homem. Frio, calculista, obcecado com o sucesso. Em 10 anos construiu um império maior do que o que seu pai jamais sonhara. Carolina sentiu que algo se quebrava dentro dela. De repente, muitas coisas sobre Rafael começavam a fazer sentido. Sua desconfiança, seus muros emocionais, sua aparente incapacidade de se conectar com os outros. Por que me conta isso, Dona Zefa? A idosa dobrou o último lençol com movimentos precisos antes de responder. Porque há 20 anos vejo esse rapaz se consumir por dentro, disse com a franqueza que só a idade avançada permite. E a senhora é a primeira pessoa que vi atravessar suas defesas, embora ele mesmo ainda não tenha percebido. Nessa noite, Carolina observou Rafael durante o jantar com novos olhos. Procurou em seu rosto os traços do adolescente ferido que tivera que se reinventar após uma traição tão profunda. Encontrou-os em pequenos detalhes. A forma como seus dedos tamborilavam sobre a mesa quando estava pensativo, o modo como evitava certos assuntos, a maneira como às vezes ficava olhando para o vazio quando achava que ninguém o observava. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, captando seu olhar insistente. Você mal tocou no jantar. Carolina quis dizer que o entendia, que também sabia o que era sentir-se abandonada, ainda que de formas diferentes.
Quis estender uma ponte até aquele lugar solitário onde ele habitava há tanto tempo, mas as palavras adequadas não vieram à sua boca. Estava pensando em fazer algumas mudanças na casa, disse finalmente. Se você concordar. Rafael ergueu uma sobrancelha, surpreso. Que tipo de mudanças? Nada estrutural, esclareceu ela, brincando nervosamente com o guardanapo. Só torná-la mais acolhedora. Plantas, talvez. Algo de cor. Esperava resistência, mas ele simplesmente assentiu. É sua casa também, disse voltando à sua comida. Faça o que achar apropriado. Margarida lhe dará acesso à conta para gastos domésticos. Um pequeno passo, pensou Carolina. Uma diminuta ponte estendida sobre o abismo. Carolina começou a fazer pequenas mudanças na mansão. Trouxe plantas para os cantos vazios, gerânios vermelhos em vasos de terracota, jasmins que perfumavam o ar com uma doçura sutil, pequenos cactos que adicionavam um toque de vida aos parapeitos das janelas. Trocou algumas das cortinas pesadas por outras mais leves, que deixavam passar a luz natural. Colocou almofadas coloridas nos sofás de couro escuro da sala principal. Os funcionários a observavam com uma mistura de curiosidade e aprovação silenciosa. A casa, que durante anos fora um espaço frio e formal, começava a respirar. Também começou a frequentar a cozinha, território que até então estivera sob o domínio absoluto do chefe particular contratado por Rafael. No início, o homem mostrou-se receoso diante de suas intrusões, mas quando descobriu que Carolina não pretendia criticar, e sim aprender, e ocasionalmente preparar ela mesma alguns pratos simples, a tensão se dissipou. Minha avó me ensinou a cozinhar quando eu era pequena, explicou uma tarde, enquanto aprendia a fazer um molho de urucum sob sua tutela. Ela dizia que a comida era uma linguagem universal de amor. O chefe, um homem sério de uns 50 anos que raramente sorria, assentiu com uma expressão que quase poderia ser interpretada como aprovação. Minha mãe dizia algo parecido, confessou. Embora no caso dela, fosse mais uma questão de sobrevivência num povoado onde a fome era frequente. Carolina começou a preparar alguns pratos simples de sua infância. Feijoada que enchia a cozinha com aromas de feijão e linguiça, pão de queijo com o segredo de sua avó mineira, pudim de leite ainda quente que se desfazia na boca. No início, Rafael rejeitava essas incursões culinárias, insistindo que preferia a comida preparada pelo chefe. Mas uma noite, após um dia particularmente difícil no escritório, Carolina o encontrou na cozinha às 3 da madrugada, comendo um pedaço de bolo de fubá que ela havia feito naquela tarde, com lágrimas silenciosas deslizando pelo rosto. Ele não a viu, oculta como estava nas sombras do corredor, e ela não disse nada. Mas nesse momento, compreendeu que atrás da armadura havia um homem profundamente ferido, que tinha usado todos aqueles anos de solidão para construir barreiras que agora pareciam intransponíveis. Na manhã seguinte, durante o café, Rafael mencionou casualmente: o bolo estava bom. Carolina conteve um sorriso, limitando-se a assentir. Era a receita da minha avó, respondeu, sem mencionar que o havia visto na noite anterior. Ela o fazia sempre que algum de nós tinha um dia difícil. Seus olhares se encontraram brevemente sobre a mesa. Algo tácito passou entre eles, um reconhecimento mútuo que nenhum ousava colocar em palavras ainda. A mudança mais significativa chegou num domingo à tarde. Carolina estava no Jardim dos Fundos, lendo à sombra de uma antiga mangueira, quando Rafael apareceu vestido com roupas casuais, algo que raramente o havia visto usar, e com uma caixa de ferramentas. "O que você está fazendo?" perguntou ela, fechando seu livro. "Vi que você havia comprado sementes de ervas aromáticas", respondeu ele com certo desconforto, como se não estivesse seguro de seu papel nessa situação. "Pensei que poderíamos construir uma pequena horta para elas." Carolina o olhou atônita. Era a primeira vez que Rafael propunha fazer algo juntos, algo tão simples e cotidiano como plantar ervas. "Eu adoraria", disse, levantando-se com um sorriso que não tentou disfarçar. Passaram a tarde cavando, preparando a terra, plantando sementes de alecrim, manjericão, hortelã e manjerona. Rafael, que sempre parecera tão meticuloso e distante do trabalho físico, tinha as mãos manchadas de terra
e uma expressão de concentração que Carolina achou inexplicavelmente comovente. Meu avô tinha uma horta, comentou ele enquanto aplanava a terra ao redor de um pequeno pé de lavanda. Costumava me levar lá quando eu era criança. Me ensinou que a paciência era a virtude mais importante. A natureza não tem pressa, mas tudo se cumpre, dizia. Era a primeira vez que compartilhava voluntariamente uma lembrança feliz de seu passado. Carolina aguardou como o precioso presente que era. Quando terminaram, suados e cansados, mas com uma estranha satisfação, contemplaram sua obra, um pequeno retângulo de terra onde, com sorte, logo cresceriam ervas fragrantes. Há algo reconfortante em criar algo com as mãos, disse Rafael limpando o suor da testa com o antebraço. Algo real, tangível. Algo vivo, acrescentou Carolina. Algo que cresce. Seus olhos se encontraram, e por um instante, todas as barreiras pareceram se desvanecer. Carolina viu o homem por trás do empresário implacável, alguém que ansiava por conexão, mas que havia aprendido a temer a dor que esta poderia trazer. O momento se quebrou quando o telefone de Rafael tocou. Ele atendeu com a testa franzida, voltando instantaneamente à sua personalidade profissional. Quando desligou, seu rosto havia recuperado a máscara habitual. Tenho que ir ao escritório, disse, recolhendo as ferramentas. Uma emergência com a aquisição brasileira. É domingo, protestou Carolina antes que pudesse se conter. Os mercados não entendem de dias da semana, respondeu ele, embora pela primeira vez parecesse genuinamente contrariado por ter que ir embora. Quando saiu, Carolina permaneceu no jardim, observando a pequena horta que haviam criado juntos. Era apenas um começo, um diminuto espaço de terra compartilhada. Mas era algo. E como dissera o avô de Rafael, com paciência, tudo se cumpre. 6 meses após o casamento, durante uma manhã incomumente fria para outubro, Rafael entrou na biblioteca onde Carolina escrevia em seu caderno. Preciso ir ao Rio de Janeiro a negócios, anunciou, detendo-se junto à poltrona dela. Quero que você me acompanhe. Não era um pedido, mas tampouco exatamente uma ordem. Havia uma nuance em sua voz que Carolina aprendera a reconhecer. Uma vulnerabilidade camuflada de autoridade. Quando iríamos? Perguntou, fechando seu caderno. Amanhã cedo. Ficaremos lá 3 dias. Carolina assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Nunca haviam viajado juntos. Na verdade, mal tinham saído da casa exceto para eventos sociais onde deviam manter a fachada de casamento perfeito. Partiram ao amanhecer no Aston Martin de Rafael, com São Paulo ainda adormecida às suas costas. O trajeto transcorreu majoritariamente em silêncio, mas não era incômodo. Carolina observava a paisagem mutável através da janela, enquanto Rafael dirigia com a precisão e concentração que caracterizavam todos os seus atos. Hospedaram-se num hotel boutique em Santa Teresa, onde os sinos de igrejas centenárias repicavam a cada hora, e o aroma do mar se misturava com o cheiro de feijoada sendo preparada nos restaurantes do bairro. Sua suíte tinha vista para uma pequena praça arborizada, onde músicos de rua tocavam bossa nova sob as estrelas. A reunião é amanhã às 10, informou Rafael enquanto desfaziam as malas. Reservei um spa para você durante esse tempo, se quiser. Carolina surpreendeu-se com aquele gesto atencioso. Obrigada, mas prefiro explorar a cidade se você não se importa, respondeu. Faz anos que não venho ao Rio. Rafael assentiu, sem insistir no assunto. Naquela primeira noite, jantaram num pequeno restaurante afastado das rotas turísticas, recomendado pelo concierge do hotel. O local, apenas iluminado por velas e com tetos baixos de vigas antigas, servia pratos tradicionais cariocas com um toque moderno. Pela primeira vez desde que se conheceram, a conversa fluiu sem esforço entre eles, facilitada talvez pelo excelente vinho tinto e pela atmosfera íntima. O que você queria ser quando era pequena? Perguntou Rafael enquanto compartilhavam uma sobremesa de pudim de leite. A pergunta, tão simples e pessoal ao mesmo tempo, pegou Carolina de surpresa. Ninguém em sua nova vida havia perguntado sobre seus sonhos de infância. Queria abrir uma livraria infantil, confessou com um sorriso nostálgico. Um lugar aconchegante onde as crianças pudessem se sentar em almofadas coloridas para ouvir histórias.
Eu até tinha projetado como seria: estantes baixas para que os pequenos pudessem alcançar os livros, um cantinho com uma árvore pintada na parede onde faríamos as leituras, talvez um gato que morasse lá e se deixasse acariciar. Interrompeu-se, subitamente consciente do quão distante estava esse sonho de sua realidade atual. E você? Perguntou, tentando desviar a atenção. Sempre quis ser empresário? Rafael girou a taça entre seus dedos, observando como a luz das velas se refletia no vinho. Queria ser arquiteto, respondeu depois de um momento. Projetar espaços que pudessem mudar a forma como as pessoas vivem, que as fizessem se sentir seguras e, ao mesmo tempo, inspiradas. O que aconteceu com esse sonho? A vida, disse simplesmente com um sorriso que não alcançou seus olhos. As circunstâncias. Voltaram ao hotel caminhando, seus passos ressoando nas ruas estreitas e antigas. A noite estava quente para outubro, o ar impregnado de sal marinho e o eco distante da música. Sem planejar, suas mãos se roçaram enquanto andavam. Nenhum dos dois se afastou. Na manhã seguinte, enquanto Rafael estava em sua reunião, Carolina explorou o bairro. Visitou o convento de Santa Teresa. Perdeu-se em ruelas coloniais. Deteve-se para escutar um violinista que interpretava Villa-Lobos sob um arco centenário. Comprou livros numa livraria minúscula, especializada em poesia, e encontrou um pequeno broche de prata em forma de pena, que por impulso adquiriu para Rafael. Ao meio-dia, recebeu uma mensagem de texto. Reunião cancelada. O investidor teve uma emergência familiar. Almoçamos juntos. Encontraram-se num restaurante à beira-mar. Rafael parecia diferente, mais relaxado do que Carolina jamais o vira, como se o rio tivesse dissolvido temporariamente algumas de suas defesas. "O que fazemos agora?" perguntou ela quando terminaram de comer. "Voltamos para São Paulo?" "Temos o quarto reservado até amanhã", respondeu ele, surpreendendo-a. "Por que não aproveitamos? É a primeira vez em anos que não tenho nenhuma reunião, nenhum compromisso." A tarde transcorreu como um sonho. Passearam pela orla de Copacabana, quando o céu começava a se tingir de laranjas e rosas intensos. Visitaram o Forte de Copacabana, onde Rafael comprou sorvetes que compartilharam enquanto caminhavam. Subiram ao Corcovado, onde contemplaram a cidade sob a luz do entardecer, sentados num banco diante da vista espetacular da Baía de Guanabara. Carolina falou de seus sonhos de infância, de como lia histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo para seus irmãos menores, usando vozes diferentes para cada personagem, fazendo-os rir até doer a barriga. E ele, pela primeira vez, falou de sua mãe, uma mulher que amava MPB e tocava violão todas as tardes, enchendo a casa com melodias que ainda podia escutar quando fechava os olhos. "Ela morreu quando eu tinha 15 anos, disse, olhando para o horizonte onde o sol se afundava no Atlântico. "Câncer. Foi rápido, apenas 3 meses desde o diagnóstico. Meu pai nunca se recuperou. Acho que uma parte dele morreu com ela." Carolina tomou sua mão e a apertou suavemente. Não havia palavras adequadas para esse tipo de perda. Quando retornaram ao hotel, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia desmoronado, revelando possibilidades que nenhum dos dois havia se atrevido a contemplar antes. Jantaram no terraço do hotel, sob um céu salpicado de estrelas. Compartilharam lembranças, descobriram gostos em comum, riram pela primeira vez com autêntica liberdade. E quando Carolina tirou o pequeno broche de prata e o entregou com timidez, Rafael o segurou entre seus dedos como se fosse o objeto mais precioso do mundo. "Ninguém havia me dado um presente em anos", disse com voz rouca. "Não algo pessoal, escolhido especialmente para mim." Nessa noite, diante da porta do quarto compartilhado, olharam-se com uma nova consciência um do outro. Rafael roçou sua bochecha com dedos suaves, um gesto tão terno que Carolina sentiu que algo se rompia e renascia simultaneamente dentro dela. "Boa noite, Carolina", sussurrou ele. "Boa noite, Rafael." Dormiram em camas separadas, como sempre haviam feito. Mas algo fundamental havia mudado. O muro que os separava havia começado a rachar,
e através dessas rachaduras, uma luz nova se filtrava, iluminando possibilidades que nenhum havia imaginado quando assinaram aquele frio contrato matrimonial 6 meses atrás. A paz foi efêmera. Quando retornaram a São Paulo, descobriram que Gustavo Mendes, o sócio em quem Rafael havia confiado durante anos, o traíra. Durante sua ausência, havia vazado informações privilegiadas para a concorrência e desviado fundos da empresa para contas no exterior, colocando em risco não só a estabilidade financeira do grupo empresarial, como também sua reputação. Carolina observou com impotência como Rafael se transformava novamente no homem frio e distante que havia conhecido no início. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões, processos legais, noites sem dormir. Ela o via se desgastar cada vez mais magro, mais pálido, mais distante. A ponte que haviam começado a construir no rio parecia ter se desvanecido como uma miragem no deserto. Uma noite, quase um mês após a traição de Gustavo, Carolina desceu à cozinha passada à meia-noite, incapaz de dormir. Para sua surpresa, encontrou Rafael sentado à mesa da cozinha com uma garrafa de uísque meio vazia à sua frente. Sua habitual compostura havia desaparecido. A gravata frouxa, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos pelo cansaço e pelo álcool. "Você não deveria estar acordada", disse ele ao vê-la, sua voz ligeiramente arrastada. "É tarde." "Você também não deveria estar acordado", respondeu ela suavemente, sentando-se à sua frente. "E definitivamente não deveria estar bebendo sozinho." Rafael esboçou um sorriso amargo. "Não é assim que se supõe que se deva afogar a traição? No fundo de uma garrafa?" Carolina não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se e colocou água para ferver. Em silêncio, preparou 2 xícaras de camomila e colocou uma diante de Rafael, afastando discretamente a garrafa de uísque. "A traição não se afoga", disse finalmente. "Sobrevive-se a ela." Ele a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. "Como você pode ter tanta certeza?" "Porque também já fui traída", respondeu ela com simplicidade. "Não da mesma maneira que você, mas o suficiente para saber que a dor passa. Não desaparece, mas se transforma em algo com que você pode viver." Rafael tomou um gole de chá, fazendo uma careta diante do contraste com o uísque. "Confiei nele", disse com voz quebrada. "Gustavo foi meu amigo durante 15 anos. Esteve ao meu lado quando construí a empresa do zero. Conhecia minha família, jantava na minha casa, sabia todos os meus segredos." "Sinto muito", disse Carolina, resistindo ao impulso de tomar sua mão. "A confiança traída é a ferida mais difícil de curar." Rafael soltou uma risada sem humor. "Sabe qual é o pior?" perguntou, seus olhos fixos na xícara. "Que uma parte de mim sempre soube que isso poderia acontecer, que todos em algum momento traem. Meus pais o fizeram, e agora Gustavo. Eu deveria ter esperado." "Nem todos traem, Rafael", disse Carolina com firmeza. "Nem todos são como seus pais ou como Gustavo." "Não?" Seu olhar se ergueu, desafiador. "E quanto a você, Carolina, você não me trairia se tivesse a oportunidade? Se amanhã eu dissesse que a dívida do seu pai está completamente quitada e que você é livre para partir, você não sairia correndo por aquela porta sem olhar para trás?" A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de uma emoção que ia muito além das palavras. Carolina sentiu que sua resposta definiria algo crucial em seu relacionamento. "Há 6 meses, provavelmente sim", admitiu com honestidade. "Mas agora não tenho tanta certeza." Algo mudou na expressão de Rafael, uma vulnerabilidade que atravessou brevemente sua armadura antes que voltasse a se esconder atrás dela. "Você deveria ir dormir", disse desviando o olhar. "Amanhã preciso estar no escritório cedo." Carolina levantou-se, mas em vez de se dirigir à porta, rodeou a mesa e deteve-se junto a ele. Sem pensar muito, apoiou uma mão em seu ombro, sentindo a tensão em seus músculos. "Você não está sozinho nisso, Rafael", disse suavemente. "Não mais." Ele não respondeu, mas por um instante sua mão subiu e cobriu a dela. Um breve contato que transmitia mais que qualquer palavra. Nessa noite, deitada em sua cama, Carolina compreendeu com clareza cristalina
o que estivera sentindo durante semanas. Havia se apaixonado por Rafael. Não pelo empresário poderoso, não pelo milionário temido nos círculos empresariais de São Paulo, mas pelo homem ferido que escondia sua vulnerabilidade atrás de ternos caros e reuniões intermináveis. Pelo homem que deixava secretamente presentes para ela, que protegia sua honra mesmo quando ela própria não sabia se defender, que carregava uma dor tão profunda que havia esquecido como sentir alegria. A diferença de idade que no início parecia um obstáculo intransponível, agora era apenas um detalhe insignificante diante da conexão que havia florescido entre eles. O contrato matrimonial, que havia começado como uma transação fria e calculada, agora parecia uma cruel ironia. Estava legalmente unida ao homem que amava, mas emocionalmente separada dele por muros que ele mesmo havia construído durante décadas. Carolina adormeceu com o som da chuva, golpeando contra os vidros, perguntando-se se algum dia encontraria a coragem para confessar seus sentimentos, e se ele, por sua vez, seria capaz de baixar suas defesas o suficiente para aceitá-los. A traição de Gustavo teve consequências devastadoras. As ações da empresa despencaram, os investidores começaram a se retirar, e os meios de comunicação, que sempre haviam observado Rafael com uma mistura de admiração e receio, agora se deliciavam com sua aparente queda. O Império Santos balança, diziam as manchetes. O fim do rei Midas, especulavam outros. As fotografias de Rafael, captadas com teleobjetivas quando saía de reuniões ou do tribunal, mostravam um homem cuja imagem impecável começava a rachar. Olheiras profundas, expressão tensa, gravatas que já não pareciam perfeitamente ajustadas. Carolina sofria em silêncio, vendo como o homem que amava se consumia dia após dia. Rafael mal dormia, mal comia. Passava intermináveis horas trancado em seu escritório, emergindo apenas para comparecer a reuniões cruciais ou para cair exausto no sofá da biblioteca, frequentemente sem chegar ao seu quarto. Numa manhã particularmente fria de agosto, Carolina recebeu uma ligação que a deixou gelada. Era Margarida, a assistente pessoal de Rafael. Senhora Santos, o senhor Rafael desmaiou durante uma reunião. Foi levado para o Hospital Albert Einstein. Carolina chegou ao hospital em tempo recorde, com o coração batendo tão forte que acreditava que sairia de seu peito. Encontraram-na na sala de espera, onde um médico de aspecto sério informou que Rafael havia sofrido um colapso por esgotamento extremo e desidratação. Seu marido está trabalhando até a exaustão, disse o doutor ajustando os óculos. Seu corpo simplesmente não aguenta mais. Precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Nada de trabalho, nada de estresse. Carolina assentiu, sabendo o quanto seria difícil fazer com que Rafael cumprisse essas instruções. Quando finalmente permitiram que o visse, seu coração se apertou. Rafael estava deitado na cama do hospital, conectado a soros, com uma palidez que acentuava os ângulos afiados de seu rosto. Parecia menor de alguma forma, mais vulnerável, despojado de todos os símbolos de poder que normalmente o rodeavam. Você não deveria ter vindo, foram suas primeiras palavras ao vê-la. Estou perfeitamente bem. Foi apenas um mal-estar sem importância. Carolina aproximou-se da cama, resistindo ao impulso de tomar sua mão. Você desmaiou no meio de uma reunião com o conselho diretor, disse com suavidade. Isso dificilmente é sem importância. Preciso voltar ao escritório, insistiu ele, tentando se incorporar. A votação sobre a reestruturação é amanhã. A única parte do seu corpo que irá a algum lugar é sua cabeça sobre este travesseiro, respondeu Carolina com uma firmeza que o surpreendeu. Pela primeira vez na sua vida, Rafael Santos, você vai fazer exatamente o que mandam. Seus olhares se enfrentaram em um duelo silencioso. Finalmente, para espanto de Carolina, ele cedeu, afundando-se novamente nos travesseiros com um suspiro de derrota. E quem cuidará de tudo? Perguntou, fechando os olhos. A empresa está à beira do colapso. Se não estiver presente nessa votação, Ricardo pode representá-lo, sugeriu Carolina, referindo-se ao vice-presidente da companhia, o único do círculo interno de Rafael que não havia estado envolvido na traição de Gustavo. Você confia nele, não é? Rafael abriu os olhos,
estudando-a com uma expressão indecifrável. Desde quando você conhece tanto sobre a estrutura da minha empresa? Carolina corou ligeiramente. Tenho prestado atenção, admitiu. Quando você fala ao telefone, quando menciona nomes. Além disso, tenho lido sobre o caso na imprensa. Um vislumbre de sorriso apareceu nos lábios de Rafael. Parece que me casei com uma espiã, murmurou. Com alguém que se preocupa com você. Corrigiu ela, sentindo uma súbita coragem. Embora às vezes pareça que você é o único que não percebe. O comentário ficou suspenso entre eles, carregado de implicações que nenhum estava preparado para abordar completamente. Rafael permaneceu 2 dias no hospital, e quando finalmente retornou para casa, foi sob a estrita condição de que guardaria repouso absoluto por pelo menos 1 semana. Carolina reorganizou o quarto dele para que tivesse tudo o que pudesse precisar ao alcance. Livros, o laptop, embora apenas para filmes havia insistido, água, lanches. Até mesmo moveu uma pequena televisão para que pudesse acompanhar as notícias econômicas, sua única concessão à obsessão dele pelo trabalho. Os primeiros dias foram uma batalha constante. Rafael, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida e de sua empresa, rebelava-se contra as restrições, tentando constantemente fazer ligações às escondidas ou verificar e-mails quando achava que Carolina não estava olhando. Se você não largar esse telefone, juro que o jogarei pela janela, advertiu ela na 3ª noite, pegando-o consultando gráficos da bolsa às 2 da manhã. E você terá que explicar aos seus acionistas por que está incomunicável. Rafael a olhou com uma mistura de irritação e algo que poderia ter sido admiração. Você é mais teimosa do que eu pensava, disse, entregando-lhe a contragosto o dispositivo. Aprendi com o melhor, respondeu ela, guardando o telefone no bolso de seu hobby. Pouco a pouco, à medida que o repouso forçado começava a surtir efeito, Rafael começou a relaxar. A cor voltou às suas faces. A tensão perpétua em seus ombros foi se aliviando. Carolina passava horas com ele, lendo em silêncio enquanto ele cochilava, ou discutindo sobre os livros que ambos haviam lido, ou simplesmente assistindo a antigos filmes em preto e branco que descobriram ambos adoravam. Uma tarde, enquanto assistiam a Casa Blanca, Rafael perguntou sem desviar os olhos da tela. Por que você faz tudo isso, Carolina? Ela sentiu que seu coração acelerava. Seria o momento da verdade? A que você se refere? A cuidar de mim, esclareceu ele, sua voz incomumente suave. A se preocupar. Nosso acordo não incluía você se tornar minha enfermeira pessoal. Carolina respirou profundamente, reunindo coragem. Talvez eu não esteja mais seguindo os termos desse acordo, disse finalmente, olhando-o diretamente nos olhos. Talvez já tenha deixado de fazê-lo há algum tempo. Algo brilhou nos olhos de Rafael, uma emoção tão intensa que Carolina quase teve que desviar o olhar. Ele estendeu sua mão e tomou a dela, um gesto tão simples, mas tão carregado de significado, que ela sentiu que o mundo parava ao seu redor. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse dizer algo mais, o telefone fixo tocou, quebrando o encanto. Era Ricardo, com notícias sobre a empresa. Os principais investidores haviam decidido manter seu apoio. As ações começavam a se recuperar e o Ministério Público havia encontrado provas conclusivas contra Gustavo, o que eximia completamente Rafael de qualquer suspeita de cumplicidade. Quando desligou, Rafael parecia um homem transformado. O alívio havia suavizado seus traços, e pela primeira vez em semanas, Carolina viu um sorriso genuíno iluminar seu rosto. Parece que sobreviveremos, afinal, disse, olhando-a com uma nova luz em seus olhos. Carolina sorriu por sua vez, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. A crise empresarial havia sido devastadora, mas também havia derrubado barreiras que, de outro modo, poderiam ter permanecido de pé por anos. Na vulnerabilidade forçada pelo colapso físico e emocional, Rafael havia começado a permitir-se sentir, a permitir-se precisar de alguém mais. E Carolina, que havia entrado naquele casamento como uma prisioneira, agora se encontrava voluntariamente acorrentada a um homem cuja alma ferida havia chegado a compreender e amar profundamente. À medida que Rafael se recuperava fisicamente e a crise empresarial começava a se estabilizar, uma nova tensão surgiu entre eles.
O momento de intimidade emocional que haviam compartilhado durante sua convalescença havia aberto uma porta que nenhum dos dois sabia como atravessar completamente. Voltaram a uma rotina similar à anterior à crise, mas agora carregada de olhares não correspondidos. Conversas que se interrompiam abruptamente quando tocavam em assuntos demasiado pessoais e uma constante dança de aproximações e recuos que deixava ambos emocionalmente exaustos. Uma tarde de setembro, Carolina estava na biblioteca, tentando se concentrar num livro de poesia de Carlos Drummond de Andrade, quando Rafael entrou. Vestia um terno escuro impecável. Havia voltado ao trabalho na semana anterior, embora com horário reduzido por insistência do médico. "Preciso falar com você", disse, com uma formalidade que fez Carolina sentir um nó no estômago. "Aconteceu alguma coisa?", perguntou, fechando o livro e endireitando-se na poltrona. Rafael permaneceu de pé, como se precisasse da vantagem da altura para o que estava prestes a dizer. "Tenho pensado muito nestas últimas semanas", começou, passando a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que Carolina raramente o tinha visto fazer. "Sobre nós. Sobre este casamento." Carolina conteve a respiração. Seria este o momento em que finalmente reconheceriam o que havia crescido entre eles? Ou, ao contrário, Rafael havia decidido que era hora de pôr fim a um acordo que já não fazia sentido para ele. "A dívida do seu pai está completamente quitada", continuou ele, evitando seu olhar. "Passou mais de meio ano desde que assinamos aquele contrato. As condições originais foram cumpridas." O coração de Carolina se apertou dolorosamente. Então era isso. Tinha chegado o momento da dissolução. "Entendo", disse, orgulhosa de que sua voz não traísse a tempestade emocional que sentia em seu interior. "Você quer o divórcio?" A palavra ficou suspensa entre eles, pesada e definitiva. Rafael finalmente olhou para ela, e Carolina surpreendeu-se ao ver conflito em seus olhos, não a frieza calculista que esperava. "Quero que você seja livre para decidir", respondeu. "Não quero que continue amarrada a mim por um contrato, ou por gratidão, ou por qualquer outro motivo que não seja sua própria vontade." Carolina piscou, confusa pela guinada inesperada da conversa. "Você está me dando a opção de partir?" Rafael assentiu lentamente. "Estou liberando você de nosso acordo original", esclareceu. "O que você decidir fazer com essa liberdade?" Sua voz falhou ligeiramente. "Depende inteiramente de você." Carolina levantou-se, reduzindo a distância física entre eles, embora a emocional ainda parecesse insalvável. "E o que é que você quer, Rafael?" perguntou diretamente. "Não o que você acha que é correto ou nobre oferecer. O que realmente deseja." Ele desviou o olhar e por um instante pareceu tão vulnerável quanto quando estava prostrado naquela cama de hospital. Quando voltou a falar, sua voz era apenas um sussurro. "Tenho medo de querer demais, Carolina. Toda a minha vida, cada vez que quis algo com demasiada intensidade, perdi. Essa confissão tão simples e ao mesmo tempo tão devastadora partiu-lhe o coração." Carolina compreendeu então a magnitude do dano que a vida havia infligido a este homem. Não só lhe haviam ensinado a não confiar, como também a temer seus próprios desejos, a considerar o anseio como uma fraqueza perigosa. "Às vezes", disse ela suavemente, aproximando-se mais um passo, "temos que nos arriscar a querer, mesmo sabendo que podemos perder." Rafael ergueu o olhar e Carolina viu em seus olhos um conflito tão profundo que quase podia sentir a dor física que lhe causava. "Não sei se posso", completou Rafael, fechando os olhos brevemente. "Não sei se tenho a força para me arriscar a perder você." A confissão, tão sincera e despojada das barreiras habituais, deixou Carolina sem fôlego. Era a primeira vez que Rafael admitia, ainda que indiretamente, que ela significava algo para ele, algo importante o suficiente para temer sua perda. "E se você não me perder?", perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. "E se eu ficar não por um contrato ou por gratidão, mas porque quero estar aqui? Porque escolho estar com você?" Rafael abriu os olhos e a intensidade de seu olhar quase a fez recuar. "É isso que você quer?", perguntou com voz rouca. "Depois de como tudo isso começou, depois de como eu a obriguei a entrar na minha vida." Carolina deu o último passo,
eliminando a distância entre eles. Com uma coragem que não sabia possuir, tomou as mãos de Rafael entre as suas. O que começou como uma obrigação mudou, Rafael. Para nós dois, eu acho. E quero descobrir no que se transformou. Um silêncio denso os envolveu, carregado de possibilidades. Carolina podia sentir o pulso acelerado de Rafael, ver a batalha interna que travava consigo mesmo. Justo quando pensava que havia falado com franqueza demais, que havia interpretado mal os sinais, Rafael soltou suas mãos, mas apenas para emoldurar seu rosto com uma gentileza que contrastava com seu habitual controle. Também quero descobrir, sussurrou. Seus rostos se aproximaram lentamente, como atraídos por uma força inexorável. Quando seus lábios se encontraram, não foi com a paixão desenfreada que Carolina havia imaginado em seus momentos mais privados, mas com uma ternura quase dolorosa, como se ambos temessem que o outro pudesse se desvanecer diante do mais leve contato. O beijo foi breve, mas nele estava contida uma promessa, um começo. Quando se separaram, Carolina viu algo nos olhos de Rafael que nunca havia visto antes. Esperança. Tenho uma proposta, disse ele, sem soltar seu rosto. Um novo acordo, mas desta vez em igualdade de condições. Estou ouvindo, respondeu ela contendo um sorriso. Proponho que nos demos 6 meses, explicou. 6 meses para nos conhecermos realmente, para decidir se isso que sentimos pode se tornar algo duradouro, sem pressões, sem expectativas externas, só nós. Carolina assentiu, entendendo a necessidade de Rafael de estruturar até mesmo isto, de dar forma ao que estava nascendo entre eles. Era sua maneira de manter certo controle num terreno onde se sentia completamente perdido. Aceito, disse, selando seu novo acordo com outro breve beijo. 6 meses. Naquela noite, pela primeira vez, jantaram na cozinha, em vez da sala de jantar formal. Cozinharam juntos, um simples macarrão ao molho de tomate com manjericão da pequena horta que haviam plantado meses atrás. Conversaram durante horas, sobre tudo e sobre nada, redescobrindo-se mutuamente sob esta nova luz. E quando chegou o momento de se recolherem, detiveram-se no corredor que separava seus quartos, hesitantes. Boa noite, Carolina, disse Rafael finalmente, beijando suavemente sua testa. Boa noite, Rafael. Cada um se dirigiu ao seu próprio quarto, mas algo fundamental havia mudado. A mansão que havia sido uma prisão, depois um refúgio, agora começava a sentir-se como um lar compartilhado. E os muros que Rafael havia construído ao redor de seu coração durante décadas estavam finalmente começando a desmoronar. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cores e aromas. A pequena horta de ervas aromáticas que haviam plantado juntos havia se expandido para incluir tomates cereja, pimentões e diversas flores. Carolina passava horas ali, lendo a sombra de um jovem ipê amarelo que Rafael havia plantado como surpresa em seu aniversário. Os meses transcorriam numa nova dinâmica entre eles. Avançavam lentamente, com a cautela de 2 pessoas que foram profundamente feridas e temem uma nova decepção. Beijavam-se com maior frequência, davam-se as mãos quando caminhavam pelo jardim, compartilhavam confidências durante longas conversas noturnas, mas ainda mantinham quartos separados, um último reduto de independência que nenhum se sentia preparado para abandonar ainda. Numa manhã de outubro, enquanto tomavam café na varanda, Rafael deixou sua xícara de café sobre a mesa com um gesto decidido. Tenho pensado, começou com aquela expressão de concentração que Carolina havia aprendido a reconhecer. Esta casa nunca foi realmente um lar. Carolina o olhou com surpresa. Durante os últimos meses, com as pequenas mudanças que ambos haviam introduzido, a mansão havia adquirido certa calidez que antes lhe faltava. O que você quer dizer? Perguntou, deixando de lado sua torrada com geleia caseira. Comprei-a porque era o que se esperava de alguém na minha posição, explicou Rafael. Grande, ostentosa, no bairro adequado, mas nunca a senti como minha. E então você chegou e a encheu de plantas e cores e vida. Fez uma pausa buscando as palavras adequadas. Mas ela continua sendo um monumento ao homem que achei que devia ser,
não ao que talvez possa me tornar. Carolina conteve a respiração, intuindo que ele estava prestes a propor-lhe algo importante. E o que você quer fazer a respeito? Os olhos de Rafael brilharam com uma determinação renovada. Quero que comecemos de novo, num lugar que escolhamos juntos, um espaço que reflita quem somos agora, não quem fui durante 20 anos de solidão. A proposta a deixou sem palavras. Não era simplesmente a ideia de se mudar, mas o que simbolizava. Rafael estava disposto a abandonar a fortaleza que havia construído para se proteger do mundo, a dar um passo rumo a uma vida compartilhada. Para onde? Foi tudo que conseguiu perguntar. Estava pensando em Petrópolis, respondeu ele. Há uma casa lá que vi há anos, quando ainda sonhava com coisas diferentes. Menor que esta, mas com um jardim enorme e vista para a serra. Suficientemente perto do rio para ir e vir quando for necessário, mas longe do barulho e das aparências. Carolina podia vê-la em sua mente. Um lugar tranquilo, onde pudessem construir algo juntos, longe das pressões do mundo ao qual Rafael havia pertencido durante tanto tempo. Um refúgio, mas não uma prisão. Eu adoraria vê-la, disse, tomando sua mão sobre a mesa. Visitaram a casa naquele mesmo fim de semana. Era uma construção de pedra de 2 andares com tetos de madeira, rodeada de araucárias centenárias e com um riacho que atravessava a parte de trás da propriedade. Precisava de renovações e cuidados, mas tinha alma, aquela qualidade indefinível que Carolina sempre havia associado a um verdadeiro lar. Está bastante deteriorada, advertiu Rafael enquanto percorriam os cômodos, onde a luz se filtrava através de janelas empoeiradas. Levaria meses para deixá-la habitável. É perfeita, respondeu Carolina, detendo-se diante de uma lareira de pedra no que alguma vez havia sido a sala de estar. Tem história, tem caráter. Só precisa que alguém a ame de novo. Olharam-se ambos conscientes do paralelismo com suas próprias vidas. Compraram a casa na semana seguinte. Os meses seguintes transcorreram num turbilhão de planos, decisões e mudanças. Rafael surpreendeu a todos, inclusive Carolina, ao delegar mais responsabilidades em sua empresa, reduzindo sua jornada de trabalho para poder supervisionar pessoalmente a renovação da casa. Juntos escolhiam materiais, projetavam espaços, imaginavam como seria sua vida ali. Uma tarde, enquanto discutiam sobre a cor para as paredes da que seria a biblioteca compartilhada, Carolina mencionou casualmente: sempre quis ter uma livraria, sabe? Algo pequeno, acolhedor, onde as crianças pudessem vir ouvir histórias. Rafael a olhou pensativamente. Por que não faz isso? Perguntou. Há um local disponível no centro histórico de Petrópolis, a apenas 20 minutos da casa. Poderia ser perfeito para uma livraria infantil. Carolina o olhou com incredulidade. Você está falando sério? Completamente, afirmou ele. Você tem o talento, a paixão e agora os recursos. O que a impede? A resposta era tão simples quanto aterradora. Medo. Medo de fracassar, de descobrir que seu sonho de toda a vida não era tão satisfatório quanto havia imaginado. Mas ao olhar para Rafael, viu em seus olhos aquela fé inabalável que havia começado a ter nela, e soube que era o momento de ser corajosa. Nada, respondeu finalmente. Nada mais me impede. No final do verão, quando as obras na casa estavam quase terminadas, Carolina assinou o contrato de aluguel para o que se tornaria o Cantinho dos Contos, uma pequena livraria especializada em literatura infantil com um espaço dedicado a leituras e oficinas para crianças. Rafael esteve ao seu lado durante todo o processo, apoiando-a sem intervir, permitindo que o projeto fosse completamente dela. Sabe o que meu pai me disse quando contei que queria estudar literatura? Confiou-lhe Carolina uma noite, enquanto revisava o catálogo de livros para o pedido inaugural, que era um caminho seguro para a pobreza, que eu nunca poderia me sustentar com isso. E o que você respondeu? Perguntou Rafael, intrigado por este fragmento de seu passado que não conhecia. Que preferia ser pobre fazendo o que amava a ser rica, odiando cada minuto da minha vida. Sorriu com nostalgia. Eu era muito idealista então. Rafael tomou sua mão e a beijou suavemente. E continua sendo, disse. É uma das coisas que mais amo em você.
As palavras ficaram suspensas entre eles, ressoando no silêncio. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava essa palavra. Amor. Carolina o olhou, o coração batendo com força. Você está falando sério? Rafael assentiu, sustentando seu olhar com uma vulnerabilidade que meses atrás teria sido impensável. Venho buscando o momento perfeito para dizer isso há semanas, confessou. Algum gesto grandiloquente, alguma ocasião especial. Mas depois percebi que talvez o mais sincero fosse simplesmente dizê-lo quando o sentisse tão forte que não pudesse mais contê-lo. Carolina aproximou-se e tomou seu rosto entre as mãos. Eu amo você, Rafael Santos, disse com voz clara e firme. Não o empresário poderoso nem o milionário, mas o homem que planta ipês como surpresa, que se lembra de como gosto do meu café, que me olha como se eu fosse o mais valioso do mundo. Beijaram-se sob a luz suave do abajur de escrivaninha, rodeados de listas de livros infantis e plantas para prateleiras. Não era o momento perfeito que Rafael havia imaginado, mas um infinitamente melhor. Autêntico, espontâneo, tão imperfeito e real quanto o amor que havia florescido entre eles. A última barreira caiu naquela noite, quando pela primeira vez compartilharam não só seus corações, mas também a mesma cama. Na manhã seguinte, despertaram entrelaçados como se seus corpos tivessem esperado anos para finalmente se encontrarem. Sabe que dia é hoje? Perguntou Rafael, acariciando seu cabelo enquanto a luz do amanhecer se filtrava pelas cortinas. Carolina negou com a cabeça ainda sonolenta. Completam-se exatamente 6 meses desde nosso novo acordo, disse ele com um sorriso. Você tomou sua decisão? Ela se incorporou apoiada num cotovelo para olhá-lo diretamente. Tomei há muito tempo, respondeu. Escolho você, Rafael. Hoje e todos os dias. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael continha todas as esperanças e promessas de um homem que, depois de décadas de solidão, finalmente havia encontrado seu caminho de volta para casa. A casa em Petrópolis ficou pronta justo quando o outono começava a tingir de ocres e vermelhos as florestas circundantes. Era um espaço cálido e luminoso, com grandes janelas que emolduravam as vistas para a serra, pisos de madeira que rangiam agradavelmente sob os pés, e uma cozinha ampla, onde Carolina experimentava com receitas tradicionais brasileiras que ia coletando das senhoras idosas da cidade. A mudança da mansão do Morumbi foi como um ritual de purificação. Levaram apenas o essencial, os livros que ambos amavam, algumas peças de arte com significado especial, fotografias emolduradas dos momentos que haviam compartilhado durante aquele ano de transformação. O resto, os móveis ostentosos, os enfeites impessoais, todos os símbolos do antigo Rafael, foi doado ou vendido. O Cantinho dos Contos abriu suas portas em Petrópolis no início de abril. Carolina havia criado exatamente o espaço que sempre sonhara. Estantes baixas, para que as crianças pudessem alcançar os livros, um cantinho com uma árvore pintada na parede, onde se realizavam as leituras, almofadas multicoloridas espalhadas pelo chão, e até um gato, um tranquilo animal tigrado chamado Lobato, que se instalara na vitrine como se o local lhe pertencesse desde sempre. Às quintas-feiras à tarde, Carolina organizava sessões de contação de histórias que logo se tornaram populares. Crianças do bairro e das cidades próximas sentavam-se em círculo enquanto ela lhes lia histórias de cavaleiros e dragões, princesas valentes e bruxas incompreendidas, utilizando vozes diferentes para cada personagem, como costumava fazer com seus irmãos pequenos. Nunca tinha visto você assim, comentou Rafael uma tarde, depois de presenciar uma dessas sessões de um canto discreto da livraria. Assim como? Perguntou Carolina enquanto arrumava as almofadas que haviam ficado desarrumadas após a debandada infantil. Tão plenamente você, respondeu ele com simplicidade, como se todas as peças do seu ser finalmente se encaixassem. Carolina sorriu, compreendendo exatamente a que ele se referia. Havia encontrado seu lugar no mundo, seu propósito. E o mais surpreendente era que essa descoberta havia chegado como consequência do que inicialmente parecera seu maior sacrifício, aquele casamento forçado que agora se transformara na relação mais autêntica e nutritiva que jamais havia conhecido.
Rafael também estava mudando. Delegava cada vez mais responsabilidades em sua empresa, confiando numa equipe renovada depois da crise provocada pela traição de Gustavo. Havia começado a tocar violão, redescobrindo a paixão musical que herdara de sua mãe e abandonara após sua morte. Seus dedos, inicialmente desajeitados, iam recuperando as melodias que ela costumava interpretar enquanto o sol se punha sobre as montanhas da Serra da Mantiqueira. Nem tudo era perfeito, é claro. Havia discussões sobre dinheiro. Carolina resistia a depender completamente da fortuna de Rafael para sua livraria. Sobre família. A questão de visitar os pais de Carolina em Campinas continuava sendo um tema sensível. Sobre como construir um futuro quando ambos vinham de mundos tão diferentes. Uma noite particularmente tensa, depois de uma acalorada discussão sobre se deveriam ou não investir na expansão da livraria, Carolina saiu para o jardim para clarear seus pensamentos. O ar frio de junho cortava-lhe a pele, mas precisava daquela mordida gelada para se acalmar. Rafael a encontrou sentada no banco sob o ipê amarelo, agora despido de folhas. Sem dizer nada, sentou-se ao seu lado e colocou um cobertor sobre seus ombros. Permaneceram em silêncio durante longos minutos, escutando o murmúrio do riacho e o piar distante de uma coruja. "Sinto muito", disse finalmente ele. "Continuo tentando controlar tudo, não é?" Carolina virou-se para olhá-lo. Sob a luz prateada da lua, seu perfil parecia esculpido em mármore, mas seus olhos, quando se encontraram com os dela, estavam cheios de um calor que derretia qualquer ressentimento. "E eu continuo sendo orgulhosa demais para aceitar ajuda", admitiu com um pequeno sorriso. "Formamos um bom par." Rafael riu suavemente, e o som era como música na quietude da noite. "Somos um desastre", corrigiu. "Mas estamos aprendendo, juntos, e esse era o verdadeiro milagre", pensou Carolina. Não que se amassem, mas que estivessem dispostos a desaprender velhos padrões, a construir algo novo a partir dos fragmentos quebrados de suas vidas anteriores. Que cada discussão, cada mal-entendido, cada momento de frustração, em vez de separá-los, os aproximasse mais porque escolhiam ficar. Escolhiam enfrentar o desconforto, escolhiam crescer. "Sabe o que pensei da primeira vez que vi você, no seu escritório?", perguntou ela, apoiando sua cabeça no ombro de Rafael. "Que eu era um tirano sem coração?", arriscou ele. "Isso também", riu Carolina. "Mas sobretudo pensei que você era o homem mais solitário que eu já tinha visto. Havia um vazio ao seu redor, algo quase palpável." Rafael assentiu lentamente. "Eu estava", admitiu, "completamente sozinho, mesmo rodeado de gente, até que você chegou." Beijaram-se sob as estrelas, reconciliados mais uma vez. E enquanto voltavam para casa de mãos dadas, Carolina compreendeu que o amor verdadeiro não era sobre perfeição, mas sobre escolher ficar, dia após dia, mesmo quando era difícil. Especialmente quando era difícil. No início de julho, receberam uma carta inesperada. Vinha da Austrália e a remetente era Isabel Santos, a mãe de Rafael. Carolina estava presente quando ele a abriu, vendo como suas mãos tremiam ligeiramente. A carta era breve, mas devastadora em sua simplicidade. Seu pai havia falecido há 3 meses, e em seus últimos dias havia expressado um profundo arrependimento pela forma como haviam deixado as coisas com Rafael. Isabel, consumida por sua própria culpa, finalmente havia reunido coragem para escrever-lhe, para pedir perdão, para perguntar se haveria alguma possibilidade de reconstruir pelo menos uma pequena parte do que haviam destruído mais de 20 anos atrás. Rafael leu a carta 3 vezes em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando finalmente falou, sua voz soava estranhamente oca. "Chega 20 anos tarde." Carolina não disse nada, sabendo que qualquer resposta seria insuficiente diante do oceano de dor que aquela carta havia reaberto. Durante os dias seguintes, Rafael mergulhou num silêncio meditabundo. Passava horas tocando violão, interpretando repetidamente as melodias que lembrava de sua mãe. Carolina respeitou seu espaço, entendendo que algumas feridas requerem solidão para curar. Uma semana depois, enquanto preparavam o jantar juntos, Rafael disse repentinamente: "Acho que deveria responder a ela." Carolina continuou cortando legumes, esperando que ele continuasse.
Não por ela, nem mesmo pelo meu pai, esclareceu, mas por mim, para poder finalmente fechar essa porta e seguir em frente. O que vai dizer a ela? Perguntou Carolina com suavidade. Rafael refletiu um momento, a faca imóvel sobre a tábua de cortar. A verdade, respondeu finalmente, que me doeu profundamente o que fizeram, que essa dor definiu 2 décadas da minha vida, que aprendi a viver sem eles, embora nunca tenha deixado de sentir sua falta, fez uma pausa buscando as palavras, e que graças a você, finalmente compreendi que o perdão não é algo que se concede aos outros, mas um presente que se dá a si mesmo. Carolina deixou o que estava fazendo e se aproximou para abraçá-lo. Podia sentir como algo se liberava dentro de Rafael, como uma corrente invisível que havia carregado durante metade de sua vida começava a afrouxar. Eu amo você, sussurrou contra seu peito. E eu a você, respondeu ele, sua voz vibrando contra sua bochecha. Por me ensinar que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas a forma mais profunda de coragem. E assim, enquanto o ano se aproximava do fim, Rafael e Carolina encontravam-se construindo não apenas uma casa, não apenas uma livraria, mas uma vida juntos. Uma vida cimentada não num contrato, mas numa escolha diária, não no dever, mas no desejo, não no medo, mas na esperança. O inverno caiu sobre Petrópolis com uma ferocidade inesperada. Geadas que isolaram a cidade durante dias, ventos que uivavam ao redor da casa como espíritos famintos, temperaturas que desciam a quase 0 durante as longas noites. Mas dentro de seu lar, Rafael e Carolina haviam criado um refúgio cálido, onde a adversidade exterior só parecia fortalecer o vínculo entre eles. As manhãs começavam com café compartilhado junto à janela, observando como a luz inicial transformava a geada num manto de diamantes. As tardes, quando Carolina retornava da livraria, transcorriam entre leituras em voz alta diante da lareira, partidas de xadrez que Rafael estava lhe ensinando a jogar, ou simplesmente conversas que se estendiam até altas horas da noite, descobrindo constantemente novas camadas no outro, novas histórias para compartilhar, novos sonhos para tecer juntos. Mas nem todas as tempestades eram exteriores. Numa terça-feira de julho, Carolina recebeu uma ligação que a deixou pálida. Seu irmão mais novo, Mateus, havia sofrido um acidente de moto em Campinas. Nada grave, asseguraram-lhe, mas precisaria de uma cirurgia custosa para evitar problemas de mobilidade no futuro. O seguro não cobria o procedimento completo. Posso providenciar o dinheiro hoje mesmo, ofereceu Rafael quando Carolina lhe explicou a situação. É só me dizer para qual conta transferir. Era a solução óbvia, a mais simples. Mas Carolina hesitou. Não quero que minha família dependa de você, disse finalmente. Você já salvou meu pai uma vez. Isto é diferente. Em que é diferente? Perguntou Rafael, genuinamente confuso. É seu irmão. Está ferido. Temos os meios para ajudá-lo. Precisamente, insistiu Carolina, sua voz endurecendo. Você tem os meios. Eu só sou... Deteve-se, mas as palavras não ditas ficaram suspensas entre eles. Sua esposa por conveniência. A garota pobre que você salvou. A receptora da sua caridade. Rafael a olhou como se ela o tivesse esbofeteado. É isso que você pensa? Perguntou com voz baixa. Depois de todo esse tempo, de tudo o que construímos juntos, você ainda se vê como alguém separada de mim, alguém que não tem direito ao que é nosso? Não é tão simples, protestou ela, lágrimas de frustração formando-se em seus olhos. Meu pai já se sente em dívida com você pela vida toda. Se agora eu aparecer como a salvadora, graças ao seu dinheiro, e você preferiria que seu irmão não recebesse o melhor tratamento possível, só para proteger o orgulho do seu pai? O tom de Rafael havia se tornado frio, lembrando-a inquietantemente do homem que havia conhecido naquele primeiro dia no escritório de vidro. Olharam-se através de um abismo repentino, ambos feridos, ambos incapazes de compreender completamente a posição do outro. Irei a Campinas, anunciou Carolina finalmente. Preciso ver Mateus, falar com os médicos diretamente. Acompanharei você, disse Rafael. Preferiria ir sozinha.
As palavras caíram como pedras num lago, criando ondas de tensão ao seu redor. Rafael assentiu rigidamente, dando-lhe as costas para olhar pela janela. Seu perfil recortado contra a luz invernal parecia talhado em gelo. Como você quiser. Campinas estava tão bonita como sempre, suas ruas arborizadas banhadas pelo sol do meio-dia, o campus da Unicamp visível à distância. Mas Carolina mal notou a beleza familiar enquanto se dirigia ao hospital onde haviam internado Mateus. A casa de sua infância estava a apenas algumas quadras, mas decidiu visitar primeiro seu irmão. Encontrou-o num quarto compartilhado, sua perna elevada num complexo sistema de polias, mas seu espírito intacto. "Olha quem vem ver o inválido", exclamou ao vê-la. A senhora da grande mansão se digna a visitar os plebeus. Carolina sorriu apesar da angústia, reconhecendo o humor irreverente que sempre caracterizara seu irmão caçula. Sentou-se junto à cama, tomando sua mão. "Como você está realmente, Mateus?" Ele deu de ombros, tentando diminuir a importância de sua situação, mas Carolina percebeu a preocupação por trás de sua fachada despreocupada. "O médico diz que preciso de uma cirurgia complicada se quiser voltar a correr algum dia", explicou. "Algo sobre reconstrução de ligamentos. Muito caro, como você pode imaginar." "Posso ajudar você", disse Carolina sem pensar. Mateus a olhou com uma mistura de surpresa e algo mais obscuro, algo que se parecia demais com ressentimento. "Você ou seu marido milionário?", perguntou, com uma ponta na voz que Carolina nunca o havia escutado usar com ela. "Que diferença faz?", perguntou, repetindo inconscientemente o argumento de Rafael. "Toda a diferença do mundo, maninha", respondeu Mateus, desviando o olhar. "Toda a diferença do mundo." A visita à casa de seus pais não foi melhor. Sua mãe a abraçou com o mesmo carinho de sempre, mas seu pai manteve uma distância emocional que lhe resultou dolorosa. A conversa durante o jantar foi tensa, cheia de silêncios incômodos e temas deliberadamente evitados. Finalmente, quando sua mãe se retirou à cozinha para preparar café, Carolina ficou a sós com seu pai na pequena sala, onde passara tantas tardes de sua infância, lendo na velha poltrona junto à janela. "Por que seu marido não veio?", perguntou seu pai abruptamente. A pergunta a pegou de surpresa. Ele queria vir, mas... Hesitou, não querendo revelar a discussão. "Achei que seria melhor vê-los primeiro a sós." Seu pai assentiu lentamente, passando a mão pelo cabelo grisalho com um gesto que ela conhecia bem, um gesto que indicava desconforto. "Sabe o que é mais difícil, Carolina?", disse finalmente. "Não é dever dinheiro a ele. Não é saber que minha filha está casada com um homem a quem praticamente a vendi quando não podia proteger minha família." Sua voz falhou ligeiramente. "O mais difícil é ver como você se tornou parte de um mundo ao qual nunca pertenceremos." As palavras atingiram Carolina com força física. De repente, compreendeu a dor que alimentava a resistência de sua família. A mesma resistência que ela própria sentia cada vez que Rafael oferecia soluções financeiras para problemas que antes teriam parecido insuperáveis. Não era orgulho, como Rafael havia pensado. Era medo da separação. Medo de que o abismo entre seus mundos se tornasse tão largo que já não pudessem alcançar-se através dele. Naquela noite, no pequeno quarto de sua infância, Carolina ligou para Rafael. Ao ouvir sua voz, todas as defesas que havia mantido durante o dia desabaram. "Você tinha razão", disse entre lágrimas. "Mas também estava errado. E eu também. Todos estamos." "Carolina", a voz de Rafael, mesmo pelo telefone, era uma âncora na tempestade. "Diga-me do que você precisa." O que ela precisava, compreendeu, era de uma ponte. Não apenas dinheiro para a cirurgia de Mateus, mas uma ponte que permitisse à sua família atravessar o abismo que sentiam entre eles e o mundo de Rafael. Uma ponte que lhes permitisse manter sua dignidade, sua identidade, mesmo enquanto aceitavam a ajuda que necessitavam desesperadamente. "Preciso que você venha", disse simplesmente. "Preciso que conheça realmente minha família, que eles conheçam você. Não como o empresário poderoso que quitou a dívida do meu pai, mas como o homem que planta ipês e toca violão ao entardecer. Como meu marido." Rafael chegou a Campinas na manhã seguinte. Apareceu na porta da modesta casa de seus pais sem terno,
vestido com jeans e um suéter simples, trazendo um violão e uma caixa de sonhos da confeitaria local, que Carolina havia mencionado uma vez como a favorita de sua infância. Aquele dia marcou um ponto de virada. Rafael sentou-se na sala de estar de seus sogros e falou abertamente sobre sua própria origem humilde, sobre seu avô mineiro, sobre como o dinheiro e o poder haviam sido para ele não objetivos em si mesmos, mas ferramentas de proteção. Tocou violão depois do jantar, interpretando melodias tradicionais que o pai de Carolina também conhecia, criando um espaço comum onde podiam se encontrar como iguais. Visitaram juntos Mateus no hospital, e Rafael falou com ele não como o benfeitor generoso, mas como o irmão de sua esposa, preocupado com sua recuperação. E quando surgiu a questão da cirurgia, propôs uma solução que respeitava a dignidade de todos. Um empréstimo sem juros que Mateus poderia devolver quando estivesse recuperado e trabalhando novamente. Não a Rafael pessoalmente, mas a um fundo que estabeleceriam juntos para ajudar outros jovens em situações semelhantes. De volta a Petrópolis, com a chuva caindo suavemente sobre o para-brisa, enquanto atravessavam a Serra da Mantiqueira, Carolina observou o perfil de Rafael, iluminado intermitentemente pelos postes da estrada. "Obrigada", disse simplesmente. Ele tomou sua mão sem desviar os olhos da estrada. "Sinto não ter entendido antes", respondeu. "Sempre vi o dinheiro como uma ferramenta, algo neutro que simplesmente resolve problemas. Nunca considerei realmente como pode criar barreiras, como pode fazer com que as pessoas se sintam diminuídas." Carolina apertou sua mão, sentindo que algo fundamental havia se curado entre eles. "E eu nunca considerei realmente o que significa compartilhar uma vida", admitiu. Continuava pensando em termos de seu e meu, como se tivéssemos que manter nossos mundos separados para nos proteger. Olharam-se brevemente, um olhar carregado de compreensão e perdão mútuo. "Estamos aprendendo", disse Rafael, repetindo as palavras que haviam chegado a simbolizar seu relacionamento. Juntos. E enquanto a casa aparecia diante deles, cálida e acolhedora sob seu manto de chuva, Carolina soube que haviam superado uma das provas mais difíceis de sua relação, não eliminando as diferenças entre seus mundos, mas aprendendo a construir pontes através delas, a honrar suas origens distintas enquanto construíam um futuro comum. Naquela noite, enquanto a tempestade aumentava lá fora, amaram-se com uma intensidade nova, como se a vulnerabilidade compartilhada durante aqueles dias tivesse aprofundado sua conexão, revelando camadas mais profundas de intimidade que ainda não haviam explorado. E depois, na quietude do quarto, com a respiração compassada de Rafael junto a ela, Carolina compreendeu que havia encontrado finalmente o que sempre buscara sem sabê-lo. Não um conto de fadas, não uma história perfeita, mas um amor forte o suficiente para suportar as tempestades, flexível o suficiente para adaptar-se às mudanças, profundo o suficiente para aceitar todas as suas contradições e complexidades. Um amor real. A primavera chegou novamente a Petrópolis, mais vibrante que nunca. As árvores do jardim se cobriram de brotos tenros, as flores silvestres salpicaram o gramado com explosões de cor, e o ipê amarelo que Rafael havia plantado um ano antes mostrava suas primeiras flores douradas, promessas de beleza futura. Carolina deteve-se junto a ele, acariciando suavemente os galhos. Era-lhe difícil acreditar que apenas 2 anos antes havia entrado naquele escritório de vidro, tremendo de medo e resignação, para assinar um contrato que havia mudado sua vida de formas que jamais poderia ter imaginado. Haviam sido 2 anos de transformação, de demolição e reconstrução, de aprendizados dolorosos e alegrias inesperadas. 2 anos em que ambos haviam descoberto que o amor verdadeiro não era a ausência de conflito, mas a vontade de atravessá-lo juntos. Não era a perfeição, mas a capacidade de aceitar as imperfeições do outro. Não era a paixão desenfreada dos romances, mas a decisão consciente, renovada a cada manhã de escolherem-se mutuamente. O cantinho dos contos prosperava. Carolina havia contratado uma assistente, uma jovem estudante de literatura chamada Luísa, que compartilhava sua paixão pelos livros infantis
e tinha um talento especial para as sessões de contação de histórias. Isso lhe permitia dedicar 2 dias por semana a um novo projeto, uma oficina de escrita criativa para adolescentes de famílias desfavorecidas, financiada com o fundo que haviam criado por ocasião da cirurgia de Mateus. Rafael também havia encontrado um novo equilíbrio. Continuava dirigindo sua empresa, mas agora o fazia com uma perspectiva diferente, priorizando não apenas a rentabilidade, mas também o impacto social e o bem-estar de seus funcionários. Havia criado uma fundação para apoiar jovens empreendedores de origem humilde, oferecendo-lhes não só financiamento, mas também mentoria e acesso a redes que, de outra forma, teriam estado fechadas para eles. E para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, havia começado a dar aulas de economia empresarial numa universidade local um dia por semana, descobrindo um inesperado prazer em compartilhar seu conhecimento com mentes jovens e entusiastas. Sua relação com a família de Carolina havia evoluído gradualmente. Mateus, completamente recuperado graças à cirurgia, havia aceitado um trabalho na fundação de Rafael, onde sua perspectiva única e sua irreverência natural resultavam surpreendentemente valiosas. Os pais de Carolina visitavam a casa de Petrópolis uma vez por mês, e embora ainda existissem diferenças culturais, haviam encontrado um terreno comum baseado no respeito mútuo e no amor compartilhado por Carolina. Rafael também havia dado um passo significativo em seu próprio processo de cura. Depois de meses de correspondência cautelosa, havia convidado sua mãe para visitá-los. Isabel Santos, uma mulher elegante de 60 anos com o mesmo cabelo escuro de Rafael, agora completamente prateado, havia chegado da Austrália com uma mistura de esperança e temor. O reencontro havia sido complexo, carregado de emoções contraditórias, ressentimento e anseio, dor e nostalgia, reprovações e desculpas. Não havia sido um final de conto de fadas com reconciliação instantânea, mas o início tentativo de algo novo, uma relação adulta entre duas pessoas profundamente feridas pelo passado, mas dispostas a construir um futuro diferente. Isabel havia retornado à Austrália, mas agora mantinham conversas telefônicas regulares, e existia a possibilidade de que se mudasse permanentemente para o Brasil num futuro próximo. Os pensamentos de Carolina foram interrompidos pelo som de passos sobre a grama. Rafael aproximava-se da casa, trazendo 2 xícaras de chá fumegante. Sorria, aquele sorriso que ainda depois de tanto tempo fazia seu coração acelerar. R$1 pelos seus pensamentos, disse, oferecendo-lhe uma das xícaras. Carolina a aceitou, desfrutando do calor que se filtrava através da cerâmica até seus dedos. Estava pensando em tudo o que mudou, respondeu. Em como algo que começou tão mal pôde transformar-se em algo tão bonito. Rafael assentiu, compreendendo exatamente a que ela se referia. Sentou-se junto a ela no banco, sob o ipê amarelo, seu ombro roçando o dela. Um contato tão familiar e, ao mesmo tempo, tão precioso. Você se arrepende de algo? Perguntou. E Carolina detectou uma vulnerabilidade em sua voz que revelava que, mesmo agora, às vezes, ele duvidava de merecer-lhe. De nada, respondeu com firmeza. Cada passo, mesmo os dolorosos, nos trouxe até aqui. Permaneceram em silêncio, bebendo seu chá enquanto o sol da tarde projetava sombras alongadas sobre o jardim. Carolina apoiou a cabeça no ombro de Rafael, sentindo sua respiração compassada, a batida constante de seu coração. Tenho algo para você, disse ele depois de um momento. De seu bolso tirou uma pequena caixa de veludo azul. Carolina conteve a respiração enquanto ele a abria, revelando um anel com uma única pérola, rodeada de diminutos diamantes engastados em ouro branco. Mas já estamos casados, disse ela, confusa. Rafael sorriu. Casamo-nos por um contrato, respondeu. Quero que nos casemos por escolha. Sem pressões, sem dívidas, sem obrigações. Só porque nos amamos e queremos passar o resto de nossas vidas juntos. Os olhos de Carolina encheram-se de lágrimas enquanto Rafael se ajoelhava diante dela, segurando o anel. Carolina Oliveira, você me daria a extraordinária honra de se casar comigo outra vez? De renovar nossos votos,
Mas desta vez, baseados unicamente no amor que construímos juntos? Sim, sussurrou ela, as lágrimas agora correndo livremente por suas bochechas. 1.000.000 de vezes, sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo e depois a abraçou com tanta força que quase lhe cortou a respiração. Quando finalmente se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo, sobrecarregados pela intensidade do momento. Você sabe o que significa a pérola? Perguntou ele, acariciando o anel agora em seu dedo. Carolina negou com a cabeça. Surge da dor, explicou Rafael. Um grão de areia, uma irritação, entra na ostra e a fere. E a ostra, em vez de rejeitá-lo, envolve-o camada após camada, transformando algo que causa dor em algo belo. Carolina compreendeu a metáfora instantaneamente. Eles haviam feito exatamente isso. Haviam tomado a dor, a desconfiança, o medo que cada um carregava dentro de si e os haviam transformado em algo precioso através da paciência, da compreensão e do amor. Beijaram-se sob os ramos do ipê amarelo enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu dos mesmos tons laranjas e rosas que haviam contemplado juntos no rio durante aquela viagem que havia marcado o início de sua verdadeira conexão. E nesse momento perfeito, Carolina compreendeu que haviam chegado ao final de um capítulo de sua história, mas também ao começo de um novo, igualmente emocionante e cheio de possibilidades. Um capítulo que escreveriam juntos dia após dia, com a sabedoria adquirida através de todas as provas que haviam superado e todas as alegrias que haviam compartilhado. Porque o amor verdadeiro não era um destino final, mas um caminho contínuo. Não era encontrar alguém perfeito, mas criar algo bonito a partir das imperfeições compartilhadas. Não era a ausência de muros, mas a coragem de derrubá-los juntos uma e outra vez, até que já não restasse nada entre eles, exceto a verdade nua de quem realmente eram. Eu amo você, Rafael Santos, sussurrou contra seus lábios. Hoje, amanhã e todos os dias que virão. E eu a você, Carolina Oliveira, respondeu ele, seus olhos cinzentos refletindo a luz do entardecer e uma felicidade tão profunda que parecia iluminá-lo de dentro para fora. Mais do que jamais acreditei ser possível amar alguém. E enquanto caminhavam de volta para casa, de mãos dadas, sob um céu que se enchia lentamente de estrelas, ambos souberam com absoluta certeza que haviam encontrado não apenas o amor, mas um lar um no outro. Um lar que carregavam dentro de si, que ninguém poderia tirar-lhes jamais, que permaneceria inquebrantável através de todas as tempestades e calmarias que a vida pudesse trazer-lhes no futuro.